Muito bem, gente. Aguardamos os 5 minutos iniciais para que todos conectem. Então, vamos dar início à nossa aula da manhã. Esse arquivo, né, do vídeo da aula da manhã, que é ao vivo, né, depois da conversão dele, né, depois de transcorrida a aula, ele convertido, é disponibilizado para vocês o vídeo na aba Atividades do Classroom, no tópico Vídeos Aulas ao Vivo. Já está ali os vídeos, né, de todas as aulas anteriores. O vídeo da aula 1 até a aula 6 já está disponível para vocês reverem, reassistirem, se quiserem, né? Os slides utilizados nas gravações daquelas aulas, da aula 1 até a aula 6, também se encontram no Classroom, na barra Atividades, no tópico Slides das aulas ao vivo. Então, tanto o vídeo, né, que a gente vai fazer agora da aula da manhã, quanto os slides, posteriormente vão ser disponibilizados também para vocês terem acesso, né, reassistirem, né, estudarem de novo esse material, se quiserem, tá? Muito bem. No início de cada aula, nós sempre relembramos o nosso calendário, né? Esse calendário, inclusive, né, ele foi disponibilizado para vocês mesmo antes do início das aulas, né? A aula iniciava no sábado 24/4. Nessa semana, no início dessa semana do dia 24, lá pelo dia 20, esse calendário já tinha sido disponibilizado para vocês na sala de aula do Classroom, tá? E no dia 24/4 a gente teve a nossa primeira aula. Antes de começar o conteúdo, nós fizemos o contrato pedagógico, que é um vídeo que foi gravado e igualmente está disponível para vocês ali na aba Atividades do Classroom, no tópico Contrato Pedagógico. Então foi um vídeo onde a gente tratou todos os assuntos, né, da disciplina, no que diz respeito ao funcionamento da aula, né, como é que ia acontecer a aula, intervalo, chamada, a primeira parte com exercício, a primeira parte com conteúdo, segunda parte com exercícios. A gente falou do processo avaliativo, do Moodle, como é que faz o acesso lá no Moodle para vocês fazerem as atividades avaliativas na semana 1, 2, 3 e 4, e a prova final, e a substituição lá. A gente abriu ali o Classroom, mostramos onde está o arquivo do trabalho disciplinar dentro do Classroom, que cada um tem o seu arquivo, cada um abre o seu arquivo, desenvolve o seu trabalho ali dentro do seu arquivo, fecha o seu arquivo e entrega o seu arquivo clicando em entregar. Então, o trabalho é feito e entregue no Classroom. Isso tudo foi tratado lá no vídeo do contrato pedagógico, com detalhes. Foi um vídeo de mais de 1 hora, tudo detalhado. Embora tenha esse vídeo, a gente tenha feito, ele está disponível desde o primeiro dia ali no Classroom, para que vocês revejam caso tenham dúvidas, né? Ou quem não tenha participado daquela primeira aula tenha esse acesso para saber como as coisas funcionam. Embora tudo isso já esteja à disposição, no início de cada uma das aulas, a gente revê, pelo mínimo no calendário, reforçando todos esses elementos rapidamente. Muito embora a gente faça isso sempre, acontece de uma parcela, né, 1, 2, 3% às vezes da turma, né, perguntá-la já no último dia, né, no final, né, onde é que era para fazer as atividades? Pô, aí já passou, né? A gente já avisou isso em todas as aulas, né? Que tinha que fazer atividades avaliativas, que tinha que fazer trabalho disciplinar, a gente falou da data, de tudo, está no calendário. E todas as aulas a gente fala, mas acontece, né? Então, digo para vocês que 97% aí da turma está em dia, tá? As atividades avaliativas, enfim. Mas, né, um percentual aí, 2, 3%, perdeu o prazo da primeira, perdeu o prazo da segunda, né? Então, são notas que podem fazer diferença depois no final na média, né? Então, sempre fiquem muito atentos, né? É informado como fazer, as datas, né? Como seguir o passo a passo do processo avaliativo, tem que fazer, né? Não pode deixar de fazer, porque aí corre o risco, né? Então, vamos relembrar o nosso calendário novamente, né? No início da aula de hoje. No dia 24/4, nós tivemos na parte da manhã a aula 1, na parte da tarde a aula 2, como todos sabem, né? Manhã das 9 ao meio-dia, à tarde das 13 às 16. Nessa semana, vocês ficaram com o compromisso de fazer a atividade avaliativa 1, valendo 1 ponto na N1, o prazo no guia do aluno,
que foi um arquivo que eu informei para vocês, que está lá no Moodle, e que todos devem abrir e seguir as datas previstas para cada atividade avaliativa. Tem um prazo para fazer, né? Ela abre uma data, fica ali à disposição de vocês vários dias, até que encerra o período de realização, numa determinada data de encerramento, né? Data e horário. Já passou, já encerrou, né? Atividade avaliativa 1. No dia 1/5, essa aula do dia 1/5 não foi ao vivo, porque era feriado, né? Mas foi gravada a aula para vocês com antecedência, para vocês assistirem, tanto a aula da manhã quanto a aula da tarde, né? Aula 3 da manhã, aula 4 da tarde, também teve exercícios, né? Nessas aulas. Vocês ficaram com o compromisso de fazer a atividade avaliativa 2 no Moodle, valendo 1 ponto. Né? Prazo dela, o guia do aluno também, né? Vários dias para fazer, abriu uma data, ficou vários dias à disposição, até encerrar numa determinada data, conforme consta no guia do aluno, conforme a gente explicou lá no primeiro dia, no vídeo do contrato pedagógico. Sábado passado, 8/5, nós tivemos o período da manhã, a aula 5, no período da tarde, a aula 6. Vocês ficaram com o compromisso de fazer a atividade avaliativa 3 lá no Moodle, né? Dentro da semana 3, está lá a avaliativa 3, valendo 1 ponto. Prazo, igualmente, no guia do aluno, né? Abre numa data, fica vários dias disponíveis e vai encerrar lá na data final, né? No dia e horário de encerramento. Então, também tem que seguir os prazos aí nessa atividade avaliativa. 15/5 hoje, amanhã, aula 7, vamos ter daqui a pouquinho. À tarde, aula 8. Fica aí o compromisso de vocês fazerem a atividade avaliativa 4, né, como consta lá no guia do aluno, na semana 4, dentro do Moodle, valendo 1 ponto. Tem lá a data que encerra, né? Encerrou lá aquela data, aquele horário, não tem como fazer mais. Fica vários dias à disposição. Mas se deixar, vai chegar o dia de encerrar, né? Aí quando encerrar não tem como fazer mais, tá? São 4 pontos na N1, faltam 6 pontos para fechar os 10. Da onde vem? Do trabalho disciplinar. A gente mostrou no vídeo do contato pedagógico, a gente abriu o Classroom, mostramos ali onde está o arquivo, a gente informou que vocês devem desenvolver o trabalho dentro daquele arquivo. Depois de fechado o arquivo, vocês clicam em entregar. Quando clicam em entregar, eu recebo. Alguns já fizeram isso, vários, na verdade, né? Já fizeram isso. Alguns trabalhos já comecei a corrigir, e aí hoje já encerro o prazo, né? Vou receber os demais. Eu vou continuar corrigindo, né? Durante o final de semana, durante a semana, e vocês vão ter a nota do trabalho, com certeza, antes do dia da prova, tá? Então, quem eu já corrigi já tem a nota. Quando eu clico lá em devolver, vocês vão receber lá uma mensagem que o trabalho foi devolvido, significa que ele já foi corrigido e já está com nota. Tem que abrir o trabalho lá e olhar a nota, tá? Então, repito novamente, tudo isso foi informado lá no Classroom, de como fazer, onde entregar, que cada um tem o seu arquivo no Classroom, tudo detalhadamente. Eventualmente, alguns têm dificuldade de editar o arquivo direto dentro do Classroom. Tem como adicionar um arquivo externo? Tem, mas a entrega é no Classroom. Então, eu quero fazer no Word, né? Aí pegou o arquivo lá do Moodle, né? Do trabalho disciplinar que tem lá no Moodle. Lá no Moodle não tem como entregar, né? A entrega é no Classroom. Então, baixou o arquivo para o seu computador, para o seu celular, editou ali as suas respostas, salvou no computador ou salvou no celular. Tem como adicionar no Classroom. Vai abrir da mesma forma, né, o campo do trabalho, só que lá, em vez de clicar em entregar, né, vai clicar em adicionar arquivo, puxa o arquivo externo do seu celular ou do seu computador, depois clica em entregar e vai fazer a entrega do arquivo, né, o arquivo externo, mas a entrega é no Classroom da mesma forma, tá? Não tem outro jeito para fazer a entrega. Então, até 15/5, ou seja, encerra hoje, né? Se é até 15/5, pode fazer entrega qualquer data, né, até esse dia, inclusive, tá? Então, muitos já entregaram, né, com antecedência, entregaram dia 8, dia 6, dia 10, né, e hoje encerra o prazo. Na próxima aula, né, sábado que vem, no dia 22/5, na parte da manhã, nós vamos ter uma revisão, né, vamos ter encerrado o conteúdo hoje, né, com a aula 8 na parte da tarde. Na parte da manhã, sábado que vem, a gente tem revisão. Primeira parte vai ser uma revisão nesse mesmo formato, né? A gente vai ter um conteúdo na primeira parte, a gente vai fazer um intervalo, né? Vamos fazer a nossa chamada, e na volta da chamada vai ter exercícios de revisão, tá? Então, até essa aula do dia 22, na parte da manhã, segue essa mesma divisão que a gente sempre teve em todas as aulas, né? Primeira parte, conteúdo, intervalo,
chamada na volta do intervalo, depois exercícios, né? Na revisão vai ser essa mesma divisão. Na parte da tarde é que muda, né? Na parte da tarde não tem conexão online, né? Na parte da tarde, do dia 22/5, é somente a prova. A partir das 13 horas, no Moodle. Vocês vão receber instruções no Classroom. No Classroom, vocês vão receber ali um texto de instruções da prova, com o código da prova. Vocês vão ler as instruções, copiar o código. E vão abrir o Moodle, disciplina de produção de materiais, vão lá abaixo da semana 1, 2, 3 e 4 da N1, vai estar lá a avaliativa final. Vão clicar nela, ela vai solicitar o código, vão inserir o código, vão fazer a prova, que é 10 questões, né? Ao final das 10 questões, vão clicar lá em salvar e enviar, e ela já vai, então, emitir, né, a nota de vocês aí na prova final. Então, à tarde, das 13 até as 16 horas, né, no nosso período de aula, ocorre a prova no Moodle, tá? É no Moodle, a partir das 13 horas, com o código que vai ser informado para vocês ali no Classroom, certo? Média final, N1 mais N2 divididos por 2. N1, atividades avaliativas no Moodle, mais o trabalho, né? N2, a prova final, sábado que vem à tarde. Somou as duas notas, divide por 2, tem que dar a média mínima para aprovação, 6. Né? Deseja-se que todos fiquem com 10, né? Mas pode acontecer de ficar abaixo de 6, a média mínima para aprovação é 6, se ficar abaixo de 6, reprovaria, mas ainda tem uma alternativa, que é a avaliação de substituição, que ocorre no Moodle, igualmente, lá no dia 5/6, 5 de junho. Então, nesse dia, quem ficou abaixo da média 6, vai acessar o Moodle, a disciplina de produção de materiais, aí abaixo da semana 1, 2, 3 e 4 da avaliativa final, vai aparecer lá a prova de substituição. Então, vai acessar nesse dia a prova, vai clicar nela, não tem código na substituição, né? Então, vai fazer ali, vai abrir as 10 questões, ao final, realizadas as 10 questões, salvar e enviar, e já vai ter a nota da substituição. O que ela substitui? Ela vai substituir a menor nota, ou N1 ou N2, né? Digamos que ficou com 8 na N1 e 2 na N2. Então, soma as duas, né? 8 mais 2, 10, divide por 2, 5, ficou abaixo da média. Fiz a substituição, tirei a nota exatamente que eu preciso para chegar na média. Tirei 4 na substituição. Aí vai ficar com 8 na N1, substitui 2 da N2 por 4 da substituição. Então, 8 mais 4, 12, divide por 2, 6, fica exatamente na média. Então, o 4, neste caso do exemplo, seria a nota mínima que eu preciso na substituição, né, para aprovação, certo? Muito bem. Isso tudo, né, foi devidamente, né, relembrado em cada uma das aulas anteriores, embora a gente tenha falado também lá no Contato Pedagógico com muito mais detalhes, né, sempre pode surgir alguma dúvida nova, um questionamento novo, né, uma dúvida que surgiu de momento e que antes não tinha surgido. Então, pergunto para vocês, como é que está essa questão aí do processo avaliativo? Alguém tem alguma pergunta? Surgiu alguma dúvida? O Arthur colocou tranquilo ali no chat. Legal, Arthur. Tudo. Legal, Renan. Muito bem, gente. Então, como eu disse, né, 97%, 98% da turma, né, tá seguindo, né, exatamente como a gente tem tratado desde o primeiro dia, em todas as aulas, né, essas informações. Tá? Então, até peço desculpa aí para aqueles que ouvem todas as vezes, né, incansavelmente, né, mas preciso fazer porque, né, eventualmente, tem alguns que não se sabe bem o motivo do por que faz, por que acontece isso, né? Embora a gente fale no vídeo de contato pedagógico em todas as aulas, a gente lembra desses processos avaliativos aqui, a gente não sabe por que acontece, mas acontece, né? Vai passando as datas e não vai fazendo, né? Então tem gente que perde a primeira, perde a segunda, ou fez a primeira e a segunda e não faz a terceira e a quarta, né? Atividade avaliativa da N1. Tem gente que não faz o trabalho disciplinar e aí reprova, né? Reprova por média, porque aí depois chega na substituição, como não fez as coisas, não participou das aulas, né? Nem sabe do que se trata o conteúdo, né? Às vezes não sabe nem o nome da disciplina, por incrível que pareça, mas acontece, tá, gente? Não é o caso da turma de vocês, né? Esses casos mais extremos, né?
mas é bom sempre relembrar, né? Então, peço perdão aí aos todos que estão, né, fazendo tudo certinho no prazo, né? A turma de vocês aí é excelente nesse quesito aí, tá? Mas vamos adiante então. Hoje, aula 7 na parte da manhã é sobre o sistema Toyota de produção. O sistema Toyota de produção, ele se insere naquela teoria da administração, que é a teoria da administração japonesa. Entre outras coisas, né, outras ferramentas, outros sistemas, tem o sistema Toyota de produção. Essa teoria da administração japonesa, vocês devem lembrar, né, devem estar relembrados, lá do primeiro ciclo, quando fizeram a disciplina de TGA. A disciplina de TGA, ela trata as diferentes teorias de gestão que foram surgindo ao longo do tempo, né, na área de administração. E uma delas, então, é a teoria da administração japonesa. O sistema Toyota de produção, então, é de origem, né, japonesa, um momento, né, específico, histórico, né, em que o país saía de um processo lá de pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, né, terminou ali pelos idos de 44, 45, o país devastado, né, pela guerra, né, com embargos econômicos, né, com dificuldade de obtenção de matéria-prima, né, uma alta inflação, né, um povo sofrendo com um alto nível de desemprego, pobreza, enfim, e o país precisava se reinventar, né, sair daquela situação. Aí alguns engenheiros, né, junto com o seu Toyota, né, engenheiros como Taishi Ono, Shigeo Shingo, e claro, com apoio governamental, né, começaram a fazer movimentos, né, de industrialização do país, ou reindustrialização do país, mas só que nesse novo contexto, né, de escassez. E aí então surgiu o sistema Toyota de produção, que buscava, né, alguns objetivos, como consta aqui. Produção sem estoque. Eles precisavam otimizar, né, os espaços, tinha pouca matéria-prima, né, eles tinham que usar todos os espaços de forma produtiva, né, otimizar da forma melhor, com menos desperdício, né, eliminar o desperdício, que é uma das coisas que é o objetivo do sistema Toyota de produção. A produção sem parada, né, justamente para alta produtividade, aproveitar ao máximo aquilo que eles podiam, aquilo que eles tinham. O esforço contínuo na redução de problemas, porque todos os problemas no processo produtivo acabavam, né, levando a perdas e a custos, né, e a melhoria contínua dos processos para, né, ter sempre o ótimo, né, porque eles não podiam perder, desperdiçar, né, dada a situação, as circunstâncias, né, de crise e de problema que eles passavam. Então, o sistema atual de produção, ele surge nesse contexto, né, é uma saída para a crise, né, no contexto industrial. Então, uma empresa, né, que era lá do seu Toyota, que era uma tecelagem, né, antes do período da guerra, logo depois que termina o período de guerra, né, ela se transforma numa empresa automotiva, né, com abertura, né, da área do espaço fabril, né, para esse novo tipo de produto, né, que até então não era produzido em larga escala dentro do país, tá? Claro, com aporte, né, e com o apoio desses engenheiros, né, que são grandes artífices, né, do modelo Toyota de produção. E ela surge, então, com esses objetivos, tá? Fundamentado nesse contexto histórico, na situação que se passava. Por esse motivo, é claro, né, ele é completamente distinto, né, dos modelos ocidentais até o momento. Os modelos ocidentais de produção de veículos, né, a exemplo lá do Ford, né, nos Estados Unidos, era uma produção de alto volume, de fluxo contínuo, mas era uma produção com tinha muito estoque de matéria-prima, muito estoque em processo, muito estoque de produto acabado, né, muito desperdício entre as fases, né, que se buscava minimizar pela alta produtividade. Né. Então, o sistema atual de produção vem nessa contramão, né, eliminando desperdícios, reduzindo estoques, né, e a gente vai, então, ver como o sistema atual de produção tem esses princípios, né,
esse aculturamento da própria cultura oriental, né, dentro do processo produtivo na cultura japonesa, dentro da empresa Toyota. Claro que o modelo, o sistema Toyota, ele leva o nome da empresa Toyota porque esse sistema surgiu, né, dentro da própria empresa, né, se fundamentou, né, e foi criado pelos engenheiros que fundamentaram a empresa. Ela traz os seus norteadores básicos, e esses norteadores básicos, né, ficam nessa figura muito conhecida do sistema Toyota de produção chamada Casa Toyota. E é um modelo, né, uma figura clássica, porque desde os primeiros autores do sistema Toyota ela é utilizada, até os autores mais modernos, né, todos eles acabam utilizando, né, essa figura em algum momento. Né. Então essa figura é utilizada no sentido de que, né, uma casa tem uma estrutura base que sustenta todo o edifício, né, tem pilares, né, que mantém essa casa de pé e tem uma cobertura, né, que protege tudo. Então, essa figura tem essa significância, né, para o sistema Toyota de produção. Né. Na base, na estabilidade, né, quais são os norteadores? É o nivelamento do processo, um trabalho padronizado e a melhoria contínua dos processos, dos produtos, né, e do convívio humano dentro das organizações. Os pilares são o just-in-time e o Jidoka. O just-in-time, né, sustentado ali, ou sustenta, né, o fluxo contínuo, o takt time e o sistema puxado. O fluxo contínuo, a produção sem parada, né? Então, busca-se todas as ferramentas, né, e todos os processos, né, toda a tecnologia, tudo que se tem à disposição para que o fluxo produtivo, o processo produtivo, né, nunca pare, sem interrupções. Então, a produção sem interrupções. Inclusive, a gente vai ver depois algumas ferramentas, né, do próprio sistema Toyota de produção para evitar, né, essa quebra desse fluxo de produção. Porque o fluxo de produção vai garantir a melhor produtividade, né, do processo. O takt time seria o ritmo, né, do processo produtivo, né, o ritmo, né, o balanceamento do processo, né, cada parte trabalhando, né, em conjunto, como se fosse uma sinfonia mesmo, né, cada instrumento, né, equilibrado e harmônico junto com os demais elementos do processo. Tá? E o sistema puxado. E aí, claro, né, esse identifica muito bem a diferença entre esse sistema oriental, né, que surgia lá na década de 50, do aculturamento e dos princípios, né, orientais aplicados dentro do sistema produtivo, totalmente distinto daquilo que se vinha fazendo nos sistemas ocidentais. No sistema ocidental, até aquele momento, né, era a produção pelo sistema empurrado. Alto volume de matéria-prima, alto volume de material em processo, alto volume de produto acabado e um esforço enorme da área comercial, da área de marketing, da área de vendas, né, empurrando esse produto pronto para o mercado. Ou seja, a gente produz muito, depois a gente faz um esforço de venda para, né, empurrar. A imagem, né, do empurrar para o mercado é esse esforço de venda, porque não tem pedido, né, a gente fez um alto volume para ter baixo custo, mas agora a gente precisa fazer um esforço para colocar isso e vender isso para o mercado. Isso é o sistema de produção empurrada, ocidental, até aquele momento, né, ali da década de 50, até que surge o sistema Toyota de produção com esse sistema puxado. O que é o sistema puxado? Né? A gente não produz, né, para depois fazer um esforço de venda. A demanda do mercado, o pedido do cliente é que puxa o sistema. Então, eu não tenho um estoque enorme de matéria-prima, eu não tenho estoque em processo, nem estoque de produto acabado. Quando o cliente faz o pedido, aí o processo produtivo, preciso produzir, processo produtivo, estoque, preciso da matéria-prima, estoque, fornecedor, preciso do material. E aí puxa, né, todo o processo até que o produto esteja acabado lá no ponto final e nem fica na expedição, porque já tem um cliente, já tem um pedido, já faz a remessa, minimizando os espaços de estoque, otimizando o uso, então, dos espaços para a produção. Então, os espaços passam a ser mais produtivos, né, menos ocupados por material, né, em processo, em almoxarifado ou em expedição.
Então, esse é o sistema puxado. A gente também vai ver alguns detalhes, ferramentas relacionadas a esse sistema puxado, como, por exemplo, o Kanban, né? A gente vai ver aqui ao longo dessa aula. E nós temos o pilar do Jidoka, né? O Jidoka é um pilar que está ligado ao Kaizen, que é uma outra ferramenta dentro do sistema que a gente vai ver na sequência, mas que se importa, né, e que valoriza o indivíduo, as equipes, né, as pessoas. Por quê? Né? As pessoas é que identificam os problemas, né, as anormalidades, os erros, né, do sistema. Então, elas precisam, sim, ser valorizadas, treinadas, né, e desenvolvidas. Isso faz parte, né, da cultura do Jidoka dentro do sistema Toyota de produção. Inclusive, esse pilar, né, o Jidoka, ele faz essa divisão, né, essa compreensão, né, de que o trabalho humano é diferente, distinto do trabalho de máquinas, né. Então, a automação é uma coisa, o trabalho humano é outra. O trabalho humano é superior, melhor, né, em função de que são as pessoas que notificam problemas, que analisam problemas, que resolvem problemas, que programam, né, um sistema, uma máquina, ou que operam uma máquina, né, que dão a manutenção no equipamento, né, que inovam, né, que pensam em produtos que vão ser, de fato, né, vendidos e vão ser acolhidos pelo mercado. Então, o Jidoka tem toda essa característica, né, de valorização das pessoas, e dentro do aspecto do Jidoka tem a melhoria contínua, que é aquela melhoria dos processos, que é a melhoria dos produtos, e que é a melhoria do próprio indivíduo, né, se tornando um profissional melhor e mais qualificado ao longo da sua evolução, do seu crescimento. Então, o Jidoka parte da valorização das pessoas, né, dentro do processo de melhoria contínua como foco inicial. Claro que a melhoria contínua ela é feita, né, no processo, no produto, mas através e pelo meio das pessoas. Tá? E, claro, os objetivos, né, que são sustentados por esses pilares, a melhoria da qualidade, a busca do menor custo, né, e o lead time mais curto, ou seja, o tempo, né, de entrega até o cliente final mais curto, né, desde lá, né, do fornecedor até o cliente final, um tempo reduzido. Bom, visto os objetivos e a Casa Toyota de Produção, existem esses 5 norteadores do sistema, que são o valor, a cadeia de valor, o sistema de produção puxada, a perfeição, qualidade e o fluxo contínuo, tá? O valor para o sistema de Toyota de produção é determinado pelo cliente. O cliente é que diz o que é valor. Então, não vai ser a empresa que vai, né, pela mente do seu presidente, né, ou de alguém dentro da organização, dizer, não, isso é valor e isso que vai ser vendido para o mercado. Não, né, é o cliente que diz. Então, é muito importante, né, olhar para fora dentro do sistema de produção, compreender a necessidade do cliente e aí, através dos processos produtivos, atender a essa necessidade, tá? Então, para o sistema de produção não atender às necessidades do cliente é perda. Então, a compreensão do mercado, a compreensão da necessidade do cliente é extremamente importante. Se não, está perdendo venda, perdendo faturamento, né? O produto não vai ser demandado por esse mercado. Tá? Então, o valor é importante, é um norteador. E qual valor é? É o valor visto pelo cliente, né? É a visão do cliente do que é valor para ele. Nós temos a cadeia de valor. A cadeia de valor consiste aí em identificar toda essa cadeia, todo esse ciclo, né? Que vai lá desde o fornecedor até o cliente final. Né? Então, todo o processo, toda a cadeia de valor é importante dentro do sistema. Essa relação, né, inclusive com o fornecedor, ela deve ser muito afinada dentro do sistema atual de produção. Né? Essa cadeia de valor, então, nessa ponta de conexão com o fornecedor, é especialmente diferente, distinta também do sistema tradicional ocidental até aquele momento. Porque eu não vou me antecipar e comprar com antecedência do fornecedor, né? Eu vou demandar desse fornecedor conforme sou demandado do mercado. Então, essa conexão, essa proximidade com o fornecedor ela é muito importante dentro dessa cadeia de valor. O sistema de produção é puxado, como a gente viu, né? Então, a capacidade da produção, né, o projeto, a programação,
da produção, ela faz o que o cliente quer, quando e exatamente quando ele quer. Então, para evitar aqueles estoques em processo, um estoque de uma... Então, dinheiro parado em estoque, né, é algo minimizado dentro do sistema puxado, é uma busca dentro do sistema Toyota de produção. A busca constante da qualidade, da perfeição. Então, aqui é quase sinônimo, né, dentro do sistema Toyota de produção, a qualidade e perfeição. Porque a busca é pela melhoria contínua. Isso é intrínseco da própria cultura japonesa. Muito antes, né, da industrialização, antes do sistema Toyota de produção surgir, né, já fazia parte da cultura do povo oriental japonês, essa questão da melhoria contínua, a partir da filosofia e da ética de vida deles, né? Então, né, desde o Japão feudal, né, desde da formação do povo, né, eles já traziam isso, né, com eles. O indivíduo deveria, né, ser hoje melhor do que foi ontem, né, e ser amanhã melhor do que é hoje. Então, é uma busca íntima, né, de melhoria da sua qualidade pessoal, dos seus valores, né, da sua ética de vivência, de vida. Se tornar uma pessoa melhor é o objetivo da vida. Então, isso eles já traziam na cultura do povo, né, milenar. E quando surgiu, né, a industrialização e o sistema de produção, a produção de veículos, através desse sistema, foi muito natural que eles levassem para dentro do processo industrial das organizações, né, essa percepção, essa cultura de melhoria, né, que era do indivíduo, mas que se transmutava ou deveria se verificar também em tudo que envolvia, né, a vida, inclusive o trabalho. Né? Então, melhorar um processo, melhorar um produto, foi natural, foi uma transferência natural da cultura para dentro das organizações. Então, a melhoria contínua surge como uma ferramenta, né, dentro do sistema atual de produção, de uma forma bem natural, né, da cultura, do povo, da forma de ser e existir deles. Né? E essa melhoria contínua vem da palavra Kaizen, né, de origem, então, japonesa. Quando a gente ouve falar em Kaizen, e não sabe muito bem de onde veio do sistema atual de produção, veio dessa cultura japonesa, né, da melhoria contínua. Tá? O fluxo contínuo, então, claro, uma produção sequencial, né, sem paradas, né, num ritmo constante, para otimizar e minimizar custos e melhorar o ganho, né, no processo produtivo. Então, era necessário, essencial, né, fazer a produção passar por todos os processos, atingindo os objetivos previstos, né, sem que houvessem problemas, parada por perda, por quebra de máquina e outras situações que poderiam elevar os custos. Tá? Pessoal, até aqui, os objetivos do sistema atual de produção, a sua origem, né, a casa atual de produção, os norteadores básicos. Como é que tá para vocês, gente? Tranquilo? Estão com dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Tudo certo. Legal, Renan. Thalita colocou tudo certo no chat. Ana Paula também colocou tudo certo. Janaína. Arthur também tranquilo. Carolina, tudo certo. Brenda também colocou tranquilo. Paulo Vitor também tranquilo. Ok, gente. Participação de vocês é sempre bem-vinda, tá? Qualquer dúvida, qualquer pergunta ou exemplos, né? Daqui a pouco vocês já tiveram contato também com essa teoria, né? Já trabalharam em alguma empresa que usou o sistema Toyota ou alguma dessas ferramentas, também fica à vontade para participar, né? A participação de vocês pode ser pelo chat, pode ser ao vivo, né? Pelo microfone, a qualquer momento, tá? Muito bem. Então, o just-in-time a gente viu, né? É um elemento importantíssimo dentro do sistema atual de produção. Ele traz dentro dele ali, né? O sistema puxado, o takt time, que é o nivelamento, o balanceamento, né? Ele traz essas características ali, mas o sentido, né, de just-in-time, que nós falamos aqui no sistema atual de produção, é realizar as coisas certas no momento certo. Né? Então, ele tem essa filosofia dentro do sistema. E
claro, né, não poder deixar de ser diferente. Se precisa ter menos estoque, né, justamente para otimizar o processo, né, tornar os espaços mais produtivos, né, não ocupados por material parado, é certo que, né, o sistema deveria, né, fazer as coisas certas no momento certo. E se fizer antes, vai ficar parado esperando, né, vai ocupar um espaço e aquele espaço poderia ser produtivo. E aquele material parado é custo parado. Se não tem ninguém comprando, por que está parado ali? É um custo. Esse dinheiro poderia estar sendo aplicado em outra coisa importante na organização. Então, o just-in-time tem essa importância e a busca dele é evitar qualquer tipo de atividade que não adicione valor. Nesse sentido, o just-in-time busca combater, atacar, né, 7 perdas que são elencadas pelo just-in-time. Na sequência, depois a gente vai ver quais são essas 7 perdas. Mas essas 7 perdas, então, são possibilidades de desperdício que podem acontecer e que são combatidas, ou seja, se busca eliminar esses desperdícios. Tá? Desperdício é tudo aquilo que não vai adicionar valor. Só adiciona valor, na visão do sistema teórico de produção, aquilo que transforma uma matéria-prima, que processa a matéria-prima, que transporta a matéria-prima, mas um transporte devido, não um indevido, né? Tudo aquilo que de alguma forma, né, vai levar a um custo e que não está trazendo valor para o cliente ou para a empresa, deve ser eliminado. Tá? Bom, uma das coisas importantes, né, dentro do sistema teórico de produção, e a gente já viu, é a redução dos estoques. Né? O estoque ele é visto como algo danoso, né, dentro do sistema teórico de produção. Tá? Na abordagem tradicional, o estoque ele é utilizado para mascarar, né, alguns problemas. Né? Em geral, muito por isso. Então, se a produção tem um problema, a produção para, é um problema de qualidade, um problema de quebra de máquina, alguma situação qualquer, a produção parou. Então, eu produzo a mais para ter em estoque e atender os clientes, até que esse problema seja resolvido, né? De uma forma reativa. A gente espera dar o problema e depois vai lá tentar resolver. Mas para isso eu preciso ter um estoque maior para aguentar esse tempo de parada, né? De uma quebra de máquina ou de uma matéria-prima que está com problema, né? De um processo de má qualidade. Então, na verdade, o estoque ele está mascarando, né, esse problema que está acontecendo. E se eu tiver o estoque baixo, eu vou ter que resolver aquele problema, não deixando que ele aconteça, eliminando desperdícios, evitando aquela situação. Né? E aí eu tenho um ganho duplo, né? Porque eu tenho menos dinheiro parado em estoque e estou resolvendo o problema de verdade, né? E não mascarando o problema. Tá? Então, problemas de qualidade, né? Os refugos, né? As perdas de materiais, né? Nas etapas. Né? Então, em geral, os processos vão ter diversas etapas, diversos, né, trabalhos e processamentos sendo feitos ao longo do processo produtivo. Tá? Então, quando ocorre perda de material durante o processo produtivo, né, o estoque acaba sendo utilizado para resolver aquele problema. Então, cada vez que eu produzo 1000 peças, a máquina que tem problema lá, ela estraga 10 peças. Então, sempre vou produzir um estoque a mais, já prevendo aquela perda. Isso já passa a ser um problema. Porque aí eu estou usando a produção a mais para fazer um estoque para dar conta do problema que está acontecendo lá. E não estou resolvendo o problema. E a tendência é que cada vez mais eu aloque mais material no estoque, seja matéria-prima ou produto acabado, para resolver esses problemas de qualidade que estão acontecendo. E não estou resolvendo o problema de qualidade de fato. Né? Muitas vezes as organizações são reativas. Né? Aconteceu o problema aí, a gente vai ver. Bom, isso não é qualidade. A qualidade tem que se antecipar aos problemas. Né? Dessa forma, a empresa está alocando dinheiro em estoque. E isso é a forma tradicional. Para o sistema atual de produção, isso não é válido. Quebra de máquina, né? Então, as máquinas que dão problema, claro, a manutenção, né, vai lá resolver e vai ter um tempo, né, até que essa solução seja dada.
mas aí essa é uma forma reativa. Aí, de novo, né? Bom, se a máquina quebra de tempos em tempos, e a gente sabe que vai ter ali uma parada para manutenção de 2 horas, 3 horas, ou um turno inteiro, né? Quando está tudo funcionando bem, a programação já prevê isso, né? Bom, a máquina para, então vou, em vez de produzir os 1.000 que preciso, vou produzir 1.100, porque aí eu tenho 100 a mais no estoque, se a máquina quebrar, então começa a inchar o estoque, né? Começa a ter dinheiro parado em estoque, não tem nem previsão de venda. Eu estou produzindo a mais para resolver esses problemas. Isso é negativo na visão do sistema atual de produção. A ideia do sistema atual de produção, nessa perspectiva aí do just-in-time, é que os estoques, então, são nocivos, são perigosos, porque eles escondem os problemas de fato. Né? Eles escondem a baixa produtividade do sistema. Né? E o estoque começa, então, a ser utilizado para mascarar essas situações. A ideia é que a redução de estoque vai começar a fazer os problemas aparecerem e serem resolvidos de fato. Então, vamos imaginar um rio, né, que está com seu nível alto. Quando começa a baixar o nível do rio, começa a aparecer, né, as pedras que tem no fundo, né? Baixa mais um pouquinho o nível do rio, começa a aparecer a sujeira que está no fundo do rio, né? O lixo que foi jogado ali. Né? E a gente, bom, então tem que tirar o lixo dali, né? Porque a água está suja. A redução de estoque dentro do sistema de produção é isso, né? É fazer ver de fato o que tem lá de problema. Né? Porque o estoque está sendo só custo. O estoque não está agregando valor, né? Está servindo para mascarar os problemas. Então, a situação da redução de estoque no sistema de produção é duplamente positivo. Ou seja, eu reduzo meu dinheiro empregado em estoque, né? Minimizo, então, esse gasto, esse custo, e ao surgirem os problemas com a redução de estoque, eu vou agir, de fato, sobre os problemas. Talvez inicialmente de forma mais reativa, mas a partir dali, eu tenho que aplicar as outras ferramentas do sistema atual de produção, né, de uma forma preditiva, preventiva, me antecipando as paradas, os problemas que podem acontecer, e resolvendo de fato os problemas, para que eu não precise mascarar com o estoque. Tem uma complexidade nisso, né? E é claro que, de fato, muitas empresas tentaram, né, aplicar o sistema Toyota de produção no Ocidente e não conseguiram por, né, uma série de fatores. Uma delas, é claro, o aculturamento, né? Então, aquele princípio de melhoria contínua, percepção e participação das pessoas dentro do sistema é fundamental, né? Tem o pilar do Jidoka, as pessoas são mais importantes, né? E aí, se o grupo humano, a equipe, né, não tem a absorção dessa filosofia, a tendência é que não ocorra da forma correta, né? E essa mudança de chave, né, de entender essa lógica, né, é muito importante. E essa falta de entendimento aconteceu muito, né, nas empresas do Ocidente que tentaram aplicar o sistema atual de produção. Algumas não deu certo, desistiram, voltaram para o modelo antigo. Algumas, né, acabaram montando um modelo híbrido, né, pegaram partes, né, das ferramentas, alguns elementos do processo, e algumas poucas, né, conseguiram aplicar de fato, né, o sistema atual de produção na sua íntegra, tá? Mas ele é muito positivo, né, e as empresas que conseguem fazer realmente têm ganhos expressivos, tá? Inclusive, uma coisa interessante de se ver, né, é que durante muitos e muitos anos, muitas décadas, né, até os dias atuais, o modelo Toyota de produção, nas fábricas da Toyota mesmo, lá no Japão, né, mesmo produzindo uma quantidade menor de veículos, né, eles têm um resultado financeiro maior do que empresas, né, mundialmente conhecidas aí, que produzem um grande volume de veículos, mas têm uma margem de lucro menor. Né? Por quê? Por causa dessa filosofia, dessa ideia, né, de não ter estoque de alto volume, enfim, que ajuda muito, né, a minimizar custos e maximizar os ganhos da organização. Tá? Então, a redução do estoque no just-in-time, ela é essencial e, é claro, né, para uma empresa que vai, né, começar um processo desses, né, de redução de estoque, para agir de fato nos problemas, essa redução tem que ser gradual, né, lentamente, porque se ela fizer, né, abruptamente uma redução de estoque, claro que ela vai ter, né, graves problemas, né. Então, né, para não matar o paciente, né, tem que ir dando dosagens, né, graduais, né, adequadas, para que essa redução de estoque realmente, né, vá sendo realizada de uma forma efetiva, né,
minimizando lá o impacto de custo no estoque, mas ir tratando, né, devidamente os problemas que vão aparecendo. Tá? Então, para uma empresa que vai implantar, essa redução deve ser gradual. Né? Então, uma outra ferramenta importantíssima, né, naquele pilar do Just-in-Time é o Kanban. O Kanban ajuda a empresa a fazer o sistema puxado, ajuda a empresa a fazer o tact time, né, que é o ritmo do processo produtivo, fazer as coisas certas no momento certo. Tá? E o Kanban nada mais é do que uma ferramenta, né, lá originariamente, é claro, né, feita em cartões. Nos cartões, né, a indicação do que fazer, o quanto fazer, em que momento fazer, e a prioridade, né, cores nesses cartões. São cartões físicos, né, placas, cartões físicos, em geral, né, cor vermelha, amarela e verde, indicando a prioridade. Tá? Então, cada processo recebe essa comunicação. Os cartões Kanban são uma comunicação. Então, eu tenho lá o processo 1, processo 2, processo 3, processo 4, sequenciais. Para o produto ficar pronto lá no final, ele tem que passar por cada uma das fases. Cada uma das fases faz uma parte do processo. Então, quando é que a primeira parte vai começar a fazer a sua atividade? Ela recebe um cartão. A empresa foi demandada pelo cliente, não tem estoque ainda, né? Ela foi demandada pelo cliente. Então, vem o pedido e vai lá o cartão para o primeiro processo, né? Faça tal quantidade, né? Até a data tal. A prioridade é verde, está no prazo, ainda está tranquilo. Então, ela já está trabalhando em outra coisa antes, né? Tem aquele cartãozinho verde ali. Depois, o processo anterior, olha, tá, passou mais o prazo, mudou a cor, né? Ele vai lá e troca, né, o verde para o amarelo. E quem está naquele processo, ele vê, ó, se tornou urgente, então agora, né? Então agora vamos começar a produzir aquilo ali. Ele produziu, passa para o próximo processo, assim por diante, de um para o outro, né? Então, os cartões vão sendo passados de processo a processo, indicando a urgência de produção e o que deve ser produzido. Claro que, vejam, o sistema é puxado. Então, eu vou ser provocado pelo cliente, né? Para começar o processo e começar a comunicar através dos cartões, né? As outras etapas até, né, ao final do processo. Então, quando é que o processo demanda matéria-prima? Quando tem essa solicitação, né? Certo? Porque eu vou puxar do meu fornecedor. Então, aquela relação com o fornecedor é muito importante. O que faz com que muitas empresas, né, ao aplicar esse sistema Toyota de produção, de sistema puxado, tem uma afinidade, um tratamento, né, e contratos, né, de exclusividade, às vezes, com muitos fornecedores, que vão se localizar até mesmo na região bem próxima, né, da empresa chave aí do sistema Toyota de produção, que é alimentado por esses diferentes fornecedores. Tá? São chamados, né, hoje em dia, de sistemistas, né, por muitas empresas. Então, ali, né, dentro do mesmo pátio, às vezes, no mesmo terreno, né, da empresa, né, fornecendo diretamente para aquela empresa sempre que ela é demandada pelo mercado. Então, para a gente comparar, pessoal, nós temos aqui nessa imagem, na parte de cima, o sistema tradicional, tá? Produção empurrada. E na parte de baixo da figura, nós temos a produção puxada, né? O sistema Toyota de produção. Vamos ver aqui como é que é a sequência na parte de cima da figura. O tradicional, produção empurrada, né? Produz e depois faz esforço de venda para o mercado. Então, qual é a sequência? Compro do meu fornecedor, né, mesmo antes de ter pedido. Né? Faço estoque de matéria-prima. Programa a produção, né, quando surgir, né, demandas ou previsões de demandas. E esse estoque produzido, né, vai ficar na minha expedição. Um alto volume de produto acabado na expedição. E eu faço o meu esforço de venda, né, com o meu cliente final. Marketing, né, o comercial trabalhando, né, equipe de vendedores, né, trabalhando e fazendo um esforço para fazer com que esse estoque de produto acabado, né, chegue até o mercado. Então, eu tenho aqui um fluxo de produção, né, num único sentido, e a comunicação, né, de produção também num único sentido. Tá? Na produção puxada, começa pelo cliente, não pelo fornecedor. Porque eu não estou demandando do fornecedor ainda, né? Só vou demandar do fornecedor quando
O cliente fez o pedido para minha área comercial, né, para os meus vendedores, enfim, minha equipe de vendas. Aí vem uma comunicação, né, um cartão, né, Kanban. Produção, está aqui o cartão, né, produzir tantas peças, né, desse produto, certo? Vem a requisição do cliente. A produção vai se movimentar quando necessário. Então, a matéria-prima vai ser necessária quando? Quando eu tenho esse pedido. E aí a produção não tem o material ainda, né? O que ele faz? Repassa o cartão, né, Kanban, para o próximo processo. No caso aqui, né, passando para o fornecedor. Fornecedor entrega a matéria-prima para a produção produz e entrega para o cliente final. Vejam, não tem estoque em processo de produto acabado para entregar para o cliente, não tem estoque, né, de matéria-prima na entrada. Segue o fluxo do pedido do cliente, evitando assim esses custos de material dentro da empresa, otimizando então, porque agora aquele espaço vai estar livre, tornando ele um espaço produtivo. Tá? Então a lógica, né, do sistema puxado é esse, bem inversa e distinta, né, do sistema tradicional da produção empurrada. Essa produção empurrada é utilizada até hoje em dia? Né, muitas empresas acabam utilizando. Né, nem todas as empresas conseguem adaptar, né, e utilizar um sistema de produção puxado. Tá? Bom, então vamos ver aí essa ferramenta, né, o Kanban, que é tão importante, né, porque ele que auxilia, né, que exista esse processo puxado, né, dentro do sistema, porque ele comunica e indica, né, a sequência do processo. Então, nesses cartões, né, o que vai ter? Quais são as informações? O que será produzido, quando produzir, qual a quantidade a ser produzida e a prioridade. Então, o cliente demandou, vai um cartão Kanban para o primeiro processo do processo produtivo ali, né? Cartãozinho na cor verde, prioridades, né? O verde, o amarelo e o vermelho. O verde, tá tranquilo, o tempo é suficiente. Amarelo, já está chegando, né? O momento de iniciar essa produção, porque se deixar chegar no vermelho, né? Tá quase chegando a data de entrega. Então, chegou no amarelo, a produção já deve estar andando, né? Chegou no vermelho, já tem que estar entregando, né? Então, no primeiro processo, chegou o cartão verde, ele produziu, fez a entrega na quantidade certa, né? Passou para o segundo processo. No segundo processo, né, passou mais um tempo, o cartão já mudou para amarelo, né? Então, acelera o processo produtivo até chegar no final, está com tudo pronto e o cartão vai acompanhando, né, o material até chegar à última fase com o produto acabado. Sempre indicando, né, o que tem que produzir, quando produzir, né, qual é o período para entregar, as quantidades, e sempre em que fase de prioridade está aquele pedido. Tá? Claro, o modelo tradicional lá, né, claro que eram placas, né, eram cartões, né, era um material físico mesmo, né, indicando todo o processo. Claro que hoje em dia, com a tecnologia, né, esse cartão Kanban, né, ele transita no meio tecnológico, né, muitas empresas, né, vão utilizar lá placar eletrônico, né, painéis, né, eletrônicos para indicar, né, o processo, né, a prioridade, né, cada etapa onde deve estar, o que deve estar fazendo, né, mas é um cartão Kanban, né, só que agora em meio eletrônico, inclusive, né. Bom, esse cartão Kanban, então, em resumo, né, ele determina o sistema de produção puxado, né, e vai permitir aí que cada etapa do processo consiga fazer um controle visual, né, do que está acontecendo, né, e todos conseguem visualizar isso, né, conseguem visualizar, né, as outras demais etapas, como é que está o desenvolvimento de todo o processo. Então, a gestão é muito visual, né, todos conseguem ver, né, em que fase, qual produto está sendo feito, né, quais são as prioridades, o que é muito positivo desse sistema, né, o sistema Kanban ajuda muito que todo mundo tenha a comunicação, todo mundo saiba o que está acontecendo, quais são as prioridades naquele momento, quais são os produtos que estão em andamento, né. Isso é de extrema importância, né, em qualquer sistema produtivo, e o Kanban, né, facilita muito esse tipo de comunicação. Então, claro, ele é transportado junto, né, o cartão, né, o físico, né, transportado junto com o material. Então, tem o primeiro processo, né, o primeiro processo fez a sua etapa, o cartão acompanha, né, é transportado junto, né, para o próximo processo. Ele indica, né, e avisa o próprio processo que está na hora de transportar, inclusive, né.
Isso também é feito, né, hoje em dia por meio eletrônico, né? Então, o painel eletrônico tinha lá no processo 1, estava no painel produzir tal coisa, terminou aquela produção, né, a pessoa inseriu no sistema ali que a produção está pronta, né, já vai indicar lá que aquele cartão Kanban está pronto para o processo seguinte ir lá fazer a coleta, né, e fazer a sua próxima fase, a sua próxima etapa de produção, tá? Por analogia, o sistema Kanban, ele se assemelha a um sistema de suprimento de supermercado. Então, vamos imaginar aqui como é que funciona, né, o suprimento de um supermercado, e vai ajudar bastante a gente entender essa função do sistema Kanban, e até utilizando o sistema do supermercado, né, a gente vai entender essa lógica também do próprio sistema Kanban por meio eletrônico. Claro, no supermercado, vamos imaginar lá uma prateleira, né, com 5 níveis, por exemplo, e um produto, né, vamos imaginar arroz, vamos imaginar então que essa prateleira com 5 níveis está carregada lá com 100 quilos, né, em unidades de 5 quilos de arroz, tá? Então, 5 quilos, né, várias unidades, então até chegar a 100 quilos. E aí os clientes vão, né, demandando, ou seja, os clientes vão lá, né, pegam 5 quilos de arroz, passam no caixa, né, então aquele estoque, né, que tinha ali do arroz começou a diminuir, mas ao passar pelo caixa, o que acontece? O registro de saída, né? Então o sistema indica um alerta lá para o estoque. Ó, tinha 100, agora tem, né, saiu 5 quilos, ficou 95 quilos, né? E isso começa a ser, então, a ser sinalizado. Então, no supermercado, né, um cartão Kanban aí, né? Só para o meio eletrônico, né? Então, o caixa vai começar a indicar lá para dentro do estoque, né, essa redução. E, claro, tem um nível, né? Então, é 100 quilos, está reduzindo para 95, para 90, né, 85, 80. Daqui a pouco chegou a 40 quilos, né? E aí, né, os registros de saída estão sendo feitos, indicando sempre lá para o estoque. Chegou no nível 40, é hora de produzir, né? Aí muda a prioridade. Ou seja, qual é a produção do supermercado ali? É reabastecimento. Então, vai pegar o que tem lá dentro da expedição, né? Da expedição não, do estoque, e vai repor na prateleira, voltando a ter os 100 quilos, tá? Então, o sistema de suprimento do supermercado ajuda bastante a compreensão, né, de como se faz esse reabastecimento, né, das etapas, dos processos dentro do sistema produtivo, da mesma forma, né? Tinha lá peças que eu estava, né, entregando para o processo seguinte, né, diminuiu muito ali, né, o que eu tinha de produção, vou produzir mais, né, de acordo, claro, com as solicitações, e quem demanda é o cliente, então o cliente está comprando, eu estou vendo que está diminuindo o meu volume, eu vou produzir para o próximo processo. Essa é a comunicação do nosso sistema Kanban. Uma outra ferramenta importantíssima, né? Kanban ligado lá ao Just-in-Time, né? Diretamente, o Kaizen, ele participa do Just-in-Time, mas ele é mais ligado ao Jidoka, pela filosofia da melhoria contínua, como a gente comentou lá no início, né? Mas ele é uma palavra japonesa, Kaizen, que significa melhoria contínua, tá? Como a gente falou, ela é própria e proveniente da própria cultura japonesa, né? Vinha lá do contexto pessoal, familiar, social, que depois se encaminhou para o mundo do trabalho, né? Então era uma filosofia de vida, né? Do indivíduo, da melhoria do indivíduo enquanto pessoa, né? E depois se transmutou então para os processos produtivos, né? Buscando-se igualmente, né, tornar o processo que é hoje melhor do que foi ontem, né, e o processo de amanhã melhor do que foi hoje. O produto é a mesma coisa, né? Tornar o produto de hoje melhor do que o produto de ontem e tornar o produto de amanhã melhor do que o produto que é hoje, né? Então, por analogia, né, daquilo que vinha do próprio sentimento e do sentido de vida, né, da filosofia japonesa e oriental, né, de melhoria pessoal, tá? Então, para o Kaizen, né, sempre é possível fazer melhor. Então, isso é intrínseco, né, do pensamento oriental, né? E a gente pode, mas sempre vai ter problema em processo produtivo, né? Então, a gente nunca vai conseguir chegar nesse ótimo, nessa perfeição. Não importa, a filosofia é esse pensamento, é sempre possível fazer melhor. Então, eles vão estar sempre buscando fazer melhor. Essa busca do ótimo vai ser constante. Então, sempre que a gente atinge um novo patamar, vai ter um próximo à frente a buscar.
né? Então não há uma desistência, não, a gente já chegou nesse nível, então vamos só manter. Não. Na filosofia Kaizen é a melhoria contínua. Então a gente atingiu esse nível, então tem um próximo para chegar. Então sempre é esse pensamento, né? Essa constante, tá? Bom, então a melhoria contínua trabalha com padrões de desempenho, né? Ela tem o desempenho real que acontece naquele momento e está sempre buscando aquele desempenho ideal, né? E que essa aproximação com o ideal, né, acontece ao processo de horizontes de tempo, né? A gente sempre vai buscando ao longo do tempo essas melhorias. As medidas de desempenho do Kaizen, vejam só, né? Agora vocês vão ver da onde veio, né? Lá no início da nossa disciplina, aqueles 5 objetivos da produção, que era trazido e tratado pelaquela publicação do Slack-Nagel, né? Os 5 objetivos da produção. São originários aqui do Kaizen, ó. Qualidade, velocidade, confiabilidade, flexibilidade e custo. Sendo que o Slack-Nagel, né, só trocou lá a palavra velocidade por rapidez, né? 5 objetivos lá da produção, lembram? Qualidade, rapidez, confiabilidade, flexibilidade e custo, vem do Kaizen. A única palavra que é diferente, mas tem o mesmo sentido, é a velocidade, tá? Bom, a gente viu que no Just in Time, né, todo desperdício, né, deve ser buscado e eliminado, ou no mínimo minimizado, mas a palavra correta é eliminar os desperdícios, tá? Então são 7 perdas que são avaliadas, ou possíveis perdas, né, avaliadas, buscando eliminar a sua existência dentro do processo, tá? A primeira perda dentro do sistema teórico de produção, né, para a busca da eliminação é a superprodução, tá? Então, ela ocorre, né, pela produção dos itens, né, na quantidade acima daquilo que é requerido pelo mercado, né? E essa quantidade, né, ocorre quando a gente produz mais do que o necessário ou a gente produz antes do necessário. Quando a gente produz mais que o necessário, é uma superprodução quantitativa. Quando a gente produz antes do necessário, é uma produção qualitativa. Nos dois casos, né, a gente está ocupando espaço, a gente está fazendo antes, né, ou a mais daquilo que está sendo pedido, ou seja, tem custo sendo, né, atrelado ali, tem material parado, isso não agrega valor. Então, superprodução deve ser eliminada. Ou seja, fazer exatamente aquilo que é necessário e não também antes do necessário, no momento adequado, tá? Então, essa é uma busca do sistema, eliminar a superprodução, não fazer mais e não fazer antes do necessário, antes do pedido, né? As perdas por estoque, tá? Então, o estoque, ele é visto como algo danoso, né? Como a gente já viu antes, então a busca é por reduzir o nível do estoque, tá? Descobrindo, assim, quais são os problemas que não estão sendo devidamente tratados, porque estão mascarados pelo estoque. Então, a ideia é reduzir drasticamente o nível de estoque. A gente pode dizer assim, tá, mas nunca vai ser possível chegar no estoque zero, né? Porque a empresa está produzindo, então você vai ter um material ali em processo, por exemplo, material entrando, material saindo. Mas isso é uma redução que é buscada constantemente. Lembre-se, Kaizen, melhoria contínua. Então vai ser sempre buscado o menor nível possível de estoque. Né? Realmente ter, durante o processo, só o que está em processo, para atender aquele pedido, né? Para atender aquela solicitação, né? Não produzindo nunca mais, né? Fazendo volume de material dentro do estoque. Tá? Então essa é a busca, eliminar esses excessos de estoque, reduzir o nível do estoque ao máximo. Uma outra perda que é aí perseguida, né, para ser eliminada, são as perdas por espera, tá? Então, sempre que acontece de um processo estar ocioso, esperando, tem um problema, ou seja, falta sincronia, falta ritmo. E aqui a gente vê, né, um dos pilares lá do Just in Time, que é o Takt Time, que é o nivelamento, né, que é a sincronização do sistema. Então, quando é que a gente vai estar esperando, né? Quando é que um processo está parado, ocioso, esperando? Quando o processo anterior está mais lento, está com problema, né, não segue o mesmo ritmo do processo produtivo, né? Então a gente tem ali um problema. E ao identificar, a gente deve eliminar essa falha, esse problema, regularizar essa sincronização, né? O processo está mais lento, né, fazer otimizações, melhorias para tornar esse processo, né, mais veloz, mais rápido e que entre em paridade de ritmo com o restante do processo, tá? Evitando assim as esperas. Por quê? Né? Uma espera vai acabar levando ao acúmulo de material em algum momento, né?
evitar e eliminar também perdas por transporte, tá? Transporte ou movimentação de material ao longo, né, do processo produtivo, tá? Então, movimentação, transporte em si não agrega valor, é visto como um custo. Então, sempre que eu otimizar e melhorar, né, a necessidade de deslocamento dos materiais, das pessoas, né, dentro do processo, eu estou tomando aquele tempo que antes era usado para transporte para ser produtivo, para transformar a matéria-prima, para produzir de fato. Tá? As perdas por defeitos, né? Então, claro, né? Um equipamento, uma estação de trabalho, né? Que realiza alguma atividade que gera falha, erro, defeito, né? Isso vai acabar elevando o custo, desperdiçando material, matéria-prima, né? E isso, então, é visto como algo danoso, deve ser eliminado. Então, estudar as causas, né, desses defeitos, eliminando essas causas, visando otimizar o processo, né, o fluxo do processo, inclusive, sendo garantido, né, pela eliminação desses defeitos. Tá? Agora, que a movimentação nas operações, aqui não se trata, né, do transporte. O indivíduo no seu posto de trabalho, por exemplo, né, realizando os movimentos necessários para montagem e processamento, por exemplo, ou uma máquina, né, que está realizando uma montagem. Tá? Aqui é o estudo dos movimentos, né, das pessoas, máquinas, ferramentas dentro da atividade. Então, uma série de movimentos são feitos, isso leva um tempo para ser feito. Né? Precisa fazer todas aquelas movimentações ou daquela forma, então faz um estudo, né, para eliminar movimentações e operações ali na montagem que, né, possam ser desperdício, né, e aí otimizando também esse processo de operação. E por fim, né, o sétimo desperdício que é estudado e que pode gerar eliminação e ganho para a empresa está relacionado então à falta, né, de correlação, coerência, né, do processo produtivo em relação ao produto. Ou seja, o produto precisa, né, de uma determinada elaboração. As coisas que estão sendo feitas, né, o processamento em si, ele não está sendo feito em excesso, não tem coisa desnecessária ali, né, então a eliminação das perdas relacionadas ao processamento, né, daqui a pouco tem algum tipo de coisa que está sendo processada que não precisava ser feita, né, isso pode ser eliminado e, enfim, reduzindo o custo, né? Porque todo processamento a mais, desnecessário, vai representar custo. Então, é analisado para eliminar processamentos. Tá? Em relação às 7 perdas, gente, da produção, ficou tranquilo? Ficaram com alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Tudo certinho. Legal, Renan. Arthur colocou no chat aí, ficou tranquilo. Certo, então essas são as 7 perdas do sistema automático de produção, né, que são analisadas e busca-se, né, eliminar tudo aquilo que não agrega valor, aquilo que seja desperdício. Né. Lívia também colocou tranquilo aí no chat. Legal, Lívia. Então a gente vamos ver agora as técnicas. Né. Então, claro, para fazer esse sistema funcionar, né, ele necessita de técnicas, necessita de ferramentas, né, para fazer essas coisas acontecerem. Né. Então, o objetivo, como a gente viu, é melhorar a qualidade, reduzir o custo e melhorar o lead time, né? Tem seus objetivos, seus norteadores, o sistema automático de produção. E ele utiliza, então, de técnicas para isso. Tá? Uma das técnicas, a primeira e uma das principais, né, são as práticas de trabalho. Elas estão, de fato, relacionadas aqui ao elemento, né, comportamental. Né? A gente for lembrar lá do Jidoka, que as pessoas são o elemento mais importante, né, dentro do processo, deve ser treinadas, desenvolvidas. Né? Nós vamos ver aqui que a técnica relacionada a práticas de trabalho está relacionada a comportamento, né, a relação das pessoas, né, disciplina, flexibilidade, igualdade, autonomia e criatividade, desenvolvimento pessoal, qualidade de vida no trabalho, tudo voltado às pessoas. Por quê? Os resultados vêm das pessoas. É da filosofia do sistema automático de produção que esse pensamento vem, né, de valorização do indivíduo lá no Jidoka. Né? Então, é muito natural, né, que se busque desenvolver as pessoas, as equipes de trabalho. Né?
dando autonomia, capacidade das pessoas serem criativas, valorizando as pessoas, desenvolvendo não só conhecimentos e habilidades, mas elementos comportamentais também, que influenciam na cultura, no clima, de como da forma como as pessoas se sentem naquele espaço. As pessoas se sentem bem, tendem a ser mais criativas, mais produtivas, né? Trazerem inovação, ideias, resolver com mais tranquilidade os problemas, saber lidar com os momentos de estresse ou de crise de uma forma melhor. Então, precisa desenvolver as pessoas, as equipes. Então, uma das ferramentas, né, ou técnicas do Just in Time são as práticas de trabalho, focadas no desenvolvimento, treinamento das pessoas. Tá? Muito bem, então essa é a primeira. A segunda técnica, né, é o projeto de manufatura. Claro, né, projetar, programar, prever, se antecipar, né, prevendo tudo que vai ser necessário para escolher, né, como esse processo de montagem vai acontecer, quais máquinas, quais equipamentos, a equipe, a especialização das pessoas, né, a matéria-prima que vai ser utilizada, e projetar esse processo de manufatura, que vai então depois ser executado, né, montado, para que as pessoas, né, o processo comece a funcionar. É determinado que 70%, 80% dos custos de produção já acontecem nesse primeiro momento, né, na hora de projetar, né, e colocar esse processo em andamento. Tá? Então, claro, vai ser pensado no sentido de reduzir componentes, né, submontagens, otimizar os materiais, os métodos do processo de montagem, já vai ajudar muito na redução e eliminação de alguns desperdícios. O foco nas operações é uma técnica aí do just-in-time, né, visto como aquilo que é mais simples, né, a melhor forma de fazer é a mais simples, né, evitar, enfim, a complexidade, né, facilitar a repetição, ou seja, é sempre feito daquela mesma forma, né, porque é visto que a experiência vai trazer a competência. Então, ao fazer sempre daquela mesma forma, o indivíduo começa a entender como fazer, a aprender e até a otimizar aquela forma de fazer ao longo do tempo. Tá? E claro, aqui, né, tendo um foco num produto, né, numa tecnologia, num tipo de serviço que é feito por aquela organização, né, 1, 2, 3, ou seja, tem um foco, né, não tem uma diversidade, por exemplo, são 1.000 serviços prestados, são 1.000 produtos produzidos, né, a empresa nunca tem um foco muito específico, né, então ela nunca consegue fazer bem, né, tudo, e o foco ajuda muito, né, então, meu foco, meu produto é veículo, então eu tenho lá 3, 4, 5, 6 modelos de veículo, eu produzo aqueles 4, 5, 6 e o produto é veículo. Então, me torno especializado, né, naquilo que eu faço. Né? Então, o foco na operação é uma técnica do just-in-time. Né? A manutenção produtiva total, né, da sigla em inglês, TPM, né, ela é extremamente importante, né, porque a gente viu ali que os erros de produção, né, podem ser provenientes de uma máquina que deu defeito. Bom, essa máquina deu defeito vai parar. E se ela para, quebra o fluxo de produção, né? E essa parada de produção é uma coisa que deve ser eliminada. Então, a manutenção produtiva total dentro do sistema total de produção, ela não é reativa, ela é sempre proativa, né? Então, não se espera que a máquina quebre. Porque, nesse sentido, o que a gente vai ter? Bom, se a máquina quebra, eu só vou me mexer quando a máquina quebrou, a produção vai parar, né? E eu vou ter que fazer produção para estoque, para prever essas paradas de máquina, que é o sistema empurrado, e não se quer isso no sistema atual de produção. Ele quer o quê? Baixo estoque. Então, eu não posso esperar a máquina quebrar. Então, na manutenção produtiva total, a manutenção ela é responsiva, ela é uma manutenção preditiva, preventiva, tá? Para evitar essa parada do fluxo de produção. Então, quando é que essa manutenção é feita? Né? Quando há uma parada natural, ou seja, já faz parte do sistema que, quando há uma troca de turno, né, tem um intervalo, né, entre um turno e outro. Então, aqui naquele intervalo entre um turno e outro, é uma parada para manutenção. Né? Então, não estou parando o processo produtivo, estou aproveitando as paradas naturais do processo. Mas a máquina nem deu defeito ainda. Essa é a manutenção preventiva, preditiva. Já se sabe, né, que naquele equipamento, naquela máquina, as peças têm tantas horas de duração. Tá?
Uma peça que dá defeito lá, ela trabalha 10.000 horas e dá defeito. Então, eu vou fazer uma manutenção preventiva. Já programo para 7.000 horas de trabalho daquele componente que estraga naquela máquina para fazer aquela troca antes que chegue às 10.000 horas e dê o defeito. Ou seja, uma manutenção preditiva, preventiva, evitando ao máximo as quebras e paradas do fluxo, não necessitando produzir para estoque, prevendo uma quebra de máquina. Na verdade, vou prever a manutenção da máquina e vou fazer essa manutenção com antecedência, com previsibilidade, né, com responsabilidade. Tá? Essa é a manutenção produtiva total. Certo? Redução de setup. O que é o setup? O setup é a preparação, né? Então, toda vez que a gente muda um lote de produção ou muda um produto, né, que está sendo produzido naquela linha de produção, a gente tem que reconfigurar, né? Reconfigurar uma máquina, reprogramar um sistema, né? Trocar as ferramentas e as peças da máquina, porque vai fazer um outro produto, aquele produto tem uma outra característica, né? Então, essa reconfiguração das máquinas, dos equipamentos, né? Isso é o setup, né? Ou seja, a configuração do processo. Toda vez que troca um lote, toda vez que troca o produto, né, se refaz esse setup. E esse setup leva um tempo, né? Então, é uma das técnicas do just-in-time, a redução do tempo de setup, né? Desenvolver ali ferramentas e processos que facilitem essa troca de setup, né? Agilizem essa troca de setup. Redução do tempo significa que eu vou ter mais tempo produtivo, né? Então, é uma técnica do sistema Toyota. Outra técnica que fortalece, né, aquela primeira que a gente já viu lá, é o envolvimento total das pessoas. Tá? Então, de novo, mais, né, um aporte aqui do sistema Toyota de produção, fortalecendo essa ideia, né, de que o Jidoka é um pilar extremamente importante, né, que foca nas pessoas. Então, o envolvimento total das pessoas, desde o processo, né, de seleção das pessoas, seleção e treinamento, né, para que elas, enfim, sejam o máximo qualificadas possível, né, em termos de conhecimento, habilidades e atitudes, né, para trazer o melhor desempenho para o processo, fazer avaliações, né, de desempenho e buscar as melhorias também em equipes, né, e em pessoas, porque a busca da melhoria contínua, e essa melhoria contínua acontece, né, no produto, nos processos e com as pessoas. Tá? Planejamento e revisão do trabalho diário, autorrealização e comprometimento. Né? Então, fazer todo o envolvimento das pessoas, né, vai ao ponto da motivação, pensar em plano de carreira, né, pensar em plano de cargos, salários, premiações, enfim, tudo esse processo que pode motivar, né, e envolver as pessoas durante o processo de fabricação, produção, né, e de vivência dentro do ambiente organizacional. É de extrema importância, como a gente já tem falado várias vezes, né? Quando não há envolvimento das pessoas, né? Quando elas não estão motivadas, né? Quando elas não são desenvolvidas, treinadas, né? Cuidadas, acaba se caindo, né? Num erro grave, né? Então, se o resultado vem das pessoas, eu não cuido das pessoas, né? Nós temos aí um problema. Não vai ter o resultado ótimo, ou vai começar a ter resultados ruins, né? Porque aquilo que é mais importante não está sendo cuidado. Tá? Então, é uma técnica de just-in-time, né? Essa busca pelo envolvimento total das pessoas. Uma outra técnica é sempre, claro, isso já vem do projeto, né, de manufatura, que é pensar em máquinas simples e pequenas, e, se possível, até mesmo modulares, né? Ou seja, eu tenho lá uma sequência de 10 máquinas, né? Todas modulares, ou seja, se eu tiver que trocar o processo, eu posso tirar um módulo e colocar outro, né? Se aquela máquina dá problema, dá defeito, né? Então eu tenho 10 módulos, 10 máquinas em sequência, né? E uma deu defeito, e eu tenho um módulo reserva, se ela deu defeito, eu tiro ela, ponho a outra, sigo o processo produtivo. Inclusive faço uma manutenção, né? De uma forma mais produtiva, porque o fluxo não vai parar, eu vou tirar um módulo que está com defeito, vou colocar outro, e aquele que está com defeito eu conserto, e o fluxo não para, né? Então, as máquinas simples e pequenas contribuem, né, para o fluxo do processo, a manutenção produtiva total, né, o takt time, o balanceamento do processo produtivo, certo? Claro que isso depende, né, do projeto da empresa, né? O arranjo físico e o fluxo, né? Pensar nos espaços, né,
facilitando o fluxo de pessoas, né, e materiais dentro do processo, né? Pensando, é claro, nos postos de trabalho, né, da melhor forma possível, né, e ergonômica para facilitar o trabalho das pessoas. Nós temos também como uma técnica a visibilidade. A visibilidade, ela ajuda muito no processo de comunicação, né, dentro do espaço da empresa, junto com o arranjo físico, né, porque o arranjo físico bem feito, né, o espaço sem divisórias, né, com as comunicações do que está sendo feito, quando deve ser feito, né, pelos cartões Kanban, sejam físicos, sejam por indicação luminosa, sejam por placares eletrônicos, sejam por telas digitais, né, ajuda muito, né? Então é uma técnica a visibilidade do processo para todos, aliado, é claro, né, a um bom arranjo físico. E claro, a gente tinha falado antes, né, o fornecimento just in time. Esse tipo de fornecimento, né, ele vem de uma afinização, de uma parceria, né, muito especial da empresa com seus fornecedores, tá? Às vezes são fornecedores dedicados, né? Então, eles fornecem exclusivamente para aquela empresa, né? Faz contrato específico, né? De fornecimento, né? Com cláusulas, enfim, de atendimento imediato mediante pedido, né? Porque o sistema tem que funcionar com o mínimo estoque dentro, né, da empresa. Então, os fornecedores, né? Muitos deles são dedicados e fornecem especificamente ou, né, montam unidades para fornecer especificamente para aquela empresa, né? Então, as parcerias para entrega no momento necessário são muito importantes, né, provenientes de contratos de dedicação exclusiva às vezes, e, claro, desenvolver a cadeia de suprimentos, né, desenvolver esses fornecedores, né, estabelecer uma boa relação, né, nesse processo, para que ele funcione bem, né. Bom, então, um resuminho, gente, do nosso sistema Toyota de produção, né. O que ele é? Ele é uma filosofia de trabalho, né? Faz parte dele o sistema de puxar a produção, né? Ele é antagônico àquele sistema ocidental, né, de empurrar, né? Ele surge lá como sistema de puxar. O que ele faz? Ele combate as perdas, né? A gente viu ali, né, aquelas 7 perdas. Ele expõe os problemas, né, gargalos, porque diminui o estoque, né? Começa a aparecer os problemas e que ela vai então trabalhar em cima dos problemas. A produção simplificada, né? Ela é ótima porque ela é simples, ou seja, ela facilita, né, o processo produtivo. E o que ele requer, né? A participação das pessoas, que a gente já viu que é muito importante, né? Lá pelo Jidoka, né? Pela questão das técnicas ali do just-in-time, né? Com a participação das pessoas, envolvimento das pessoas. A engenharia de produção, a partir, né, daquele projeto de manufatura, né? E pensar a produção, né, constantemente, reprojetando e projetando a produção. O Kaizen, a melhoria contínua, né? Requer isso, né? Para que ele exista de fato. E o controle total da qualidade, né, com a manutenção produtiva total, né, e todos os requisitos de qualidade intrínsecos a um sistema que busca atender às necessidades do cliente, né. Então, qualidade sempre é, né, um dos fatores, né, é um dos objetivos, inclusive, do Kaizen, né, dentre os 5 objetivos, tá. Muito bem, gente. Chegamos ao final aí da primeira parte da aula, né. Antes da gente fazer o nosso intervalo, e depois do intervalo a gente tem nossa chamada e exercícios, né? A aula continua na segunda parte, só que agora de uma outra forma, né? Com exercícios. Quero perguntar para vocês dessa primeira parte, então, gente, antes do intervalo. Ficaram com dúvidas? Querem fazer alguma pergunta? Como é que ficou para vocês? Tudo tranquilo. Tranquilo? Legal, Renan. E os demais? Ana Paula, nenhuma dúvida? Tranquilo, Ana Paula? Paulo colocou ali tudo certo. O Arthur também, tudo certinho. A Lívia colocou tranquilo. Caroline também. Thalita. Então, gente, vamos fazer então o nosso intervalo. 15 minutinhos. O meu aqui são 10h30. A gente volta do intervalo, então. A Amanda colocou ali bem explicado. Obrigado, Amanda. A Brenda se atrasou um pouco. Tranquilo, Brenda. Não deixa de assistir, né? Essa parte que tu perdeu do início. Depois o vídeo gravado fica disponível ali no Classroom.
Aí para te dar uma olhadinha nessa parte do início que faltou para ti. Tá, Brenda? Então, gente, vamos fazer um intervalinho em 15 minutos, tomar um café, né? Então, friozinho agora, tomar um cafezinho quente, fazer um lanche rápido. E aí, na volta do intervalo, a gente faz a nossa chamada e depois os nossos exercícios que vão até o meio-dia. Tá? Ninguém precisa desconectar, né? Eu só fecho o microfone e a câmera e na volta a gente já começa com a nossa chamada. Até daqui a pouquinho, gente.